Meu convidado de hoje é um amigo querido, é de peso, tanto no profissionalismo quanto na aparência, tá? Ele tem apenas 36 anos de idade, não gosta de futebol, sua cor preferida é azul, isso mesmo. Seu prato preferido é uma boa galinha de capoeira ao molho de cabidela. Meu Deus do céu, chega da água na boca. Ele mora atualmente na cidade de Limoeiro, é radialista, é também apresenta lá na rádio Cultural FM, tem um programa lá jornalístico. Eu sou fã, sempre estou ouvindo no meu carro. Ele é cidadão de Limoeiro e pacirense. Tem título, viu? Os vereadores foram lá e deram o título ao moço. Seu nome de batismo é Alexandre Borges de Souza Filho. É o meu convidado de hoje. Seja bem-vindo ao Café com Conversa. Ei, Márcia, tudo bom, rapaz? Você sabe que eu estava ansioso para participar desse programa, né? Eu disse, poxa, Márcia não me convida, rapaz. Será que eu não tenho um currículo suficiente para isso? Tem, eu sempre falava para você, olha, seu momento vai chegar, você sempre me cobrando, a gente estava se inovando também, e para ver como é que a gente está hoje. Está aqui no estúdio, e está bem bonitinho, bem aconchegante. Gostou? Coisa boa, amei. Amor? Café com conversa. Isso. Você sabe que uma boa conversa tem que ter um cafezinho. Café, isso. Tá aqui, ó, quentinho. Daqui a pouquinho a gente dá uns gole. Enquanto isso, o meu aqui tem água, tá? Mas deixa eu tomar minha água, porque daqui a pouco a gente toma aquele cafezinho. Vamos lá, vamos falar de rádio. Como foi isso que você descobriu, assim, essa paixão pelo rádio? Eu sei que você tem uma paixão recolhida que não conseguiu se realizar, que é a televisão, mas isso a gente fala depois. Me fala como é que surgiu essa paixão pelo rádio. Então, tudo começou na cidade de Glória do Goitá, né? Cidade nossa aqui vizinha, Limoeiro, a Feira Nova. Me lembro que no ano de 2000, entre 2004 e 2005, a emissora de rádio em Glória do Goitá, ela abriu inscrição para locutores, técnicos, produtores, né? E a rádio tinha inaugurado no ano 2003, né? Certo. Na cidade de Glória, a Goitacás FM. E daí era sempre uma novidade na cidade, uma emissora de rádio na cidade. E daí em 2004 para 2005, mais ou menos isso, abriu inscrição para novos locutores, técnicos e produtores. Eu disse, eu vou fazer a inscrição. Me lembro muito bem que foram 100 pessoas inscritas, mas só tinham 36 vagas. Lembro como hoje, né? Para participar de uma capacitação com professores da comunicação da área, né? E daí fui lá, fiz minha inscrição para se inscrever, preencher lá um formuláriozinho e li um texto de 4 a 5 linhas, porque os professores precisavam ouvir o timbre de voz, né, o jeito, a leitura, antes de ir para a capacitação. Beleza, fiz inscrição. Quando saiu o resultado, os 35 aprovados para a capacitação, o meu nome não estava lá entre os 35. Não estava. Queria tanto fazer programa de rádio, eu acho interessante o pessoal ali dentro do estúdio falando para toda a cidade, a região, essa coisa toda, e eu achava massa isso, né? Qual a tua idade na época, Alexandre? Na época eu tinha 17. Tá. 17 anos. Daí eu procurei na época o diretor da emissora, o Sebastião Nunes. Fui lá na casa dele, Sebastião, não fiquei nos selecionados, quem selecionava não era ele, eram os professores, mas eu queria pelo menos participar das aulas de capacitação, que aconteciam na cidade mesmo de Glória, né? E daí ele fez, não, se você tem tanto interesse assim, então vá lá no dia de início das aulas, esteja lá, vou falar com os professores. Eu estava lá, eu era de número 36. Caramba. Mas até então queria só acompanhar a capacitação para saber como é esse mundo do rádio na teoria, né? E na prática também, lá nas oficinas. Daí, pronto, começou a capacitação, comecei a participar das oficinas, e os professores foram vendo que eu tinha um jeito para coisa, né? Era gordinho naquela época? Sempre, minha filha. Sempre gordinho. Eu vinha do sítio. Cara, deixa eu só te interromper. A gente, às vezes, tem um potencial, uma boa dicção, mas, assim, você chegando no ambiente de uma seleção, gordinho, lá deveria ter magrinho,
aí olhando um pro outro, batendo, aquele gordinho, tu acha que aquilo vai passar? Nada. Os preconceitos, os E bullies da vida, Os né? bullies da vida. Aí, do nada, tu abre a boca, solta esse vozeirão. Mas engana-se. Sério? Por Sim, quê? porque na época eu não tinha técnica vocal. Ah, Não tinha, tá. não sabia. Só aquela vontade de... Impostação de voz. Existe impostação e impostação, né? Aham. Tem pessoas que... Tem locutor que não sabe impostar voz. É uma bosta. Dá uma vedulada da voz. Sim. E aí tem gente que não sabe e fica feio. Então o que acontece? Não tem essas técnicas. A gente aprende com o tempo. Rádios comunitárias, eu tenho emissoras de rádio, é como se fosse uma escola para quem sonha em entrar na comunicação. A gente costuma dizer que é os cacuetes da vida, né? Sim, porque é o seguinte, para participar de emissora de rádio comunitária, não precisa ser um profissional. Chegou a participar, ter alguma participação na rádio daqui de Glória? Eu estou falando Glória, minha gente, porque onde a gente está fazendo essa gravação é aqui no estúdio. Depois eu vou falar para vocês como é que vocês fazem para também ter o acesso aqui. Enfim, eu falo depois. Eu estou falando aqui em Glória porque Glória tem uma rádio comunitária. Sim. Chegou a fazer participação de programa, porque Sim. tudo começou aqui. Então, só dando continuidade à capacitação, que vai chegar a sua pergunta, Tá. tá? Como fui Botar desenvolvendo... um cafezinho aí enquanto você Isso, fala. porque a história é um pouco longa. Vá, fica à Como fui vontade. fazendo as capacitações, as oficinas participando na capacitação dos professores, durante, acho que foi 4 finais de semana, os professores viram em mim uma potencialidade de fazer um programa de rádio. Certo. Né? Aí me fizeram o convite no final do curso, da capacitação. Alexandre, você não ficou entre os 36, os 35, mas você se desenvolveu tão bem nas capacitações que a gente resolveu lhe presentear com um programa de rádio na cidade de Glória do Goitá. E fiquei surpreso, porque até então eu só ia fazer a capacitação e ir embora. Eu não fiquei selecionado. Você até se surpreendeu com Sim, sim. Daí me deram um programa de forró à tarde na rádio, 2 horas. Mas era tudo muito lido, tudo sem técnica, sem jeito. No começo, né? engessado, né? E engessado, como qualquer uma outra profissão. Até o boa tarde era lido. Boa tarde, ouvintes, uma coisa bem... Daí fui desenvolvendo bem, fui fazendo meus trabalhos nesse programa, com os erros e os acertos. É por isso que eu digo que rádio comunitária é bom para isso, porque para fazer parte não precisa ser um grande profissional, só basta ter uma boa leitura, assim, mais ou menos, e fazer programa, né? E ali se ajustando e vendo que pode melhorar. Depois me ofereceram um programa jornalístico da manhã, que até hoje existe, que inclusive é apresentado por Gilmar Santos e o Jaime Barbosa. Certo. Que é o Bom Dia Notícia. Eu passei muitos anos nesse programa, apresentando o programa jornalístico da emissora. Nesse meio tempo, houve eleições para a presidência da emissora, né? Porque é uma associação, você sabe que uma rádio comunitária é fundada por uma associação e tem eleições de 4 em 4 anos. Eu mando um abraço, meu amigo Gilmar, que hoje, né, é o atual presidente da associação. Sim. Da Rádio Goitacás. Pronto, o cargo que ele ocupa hoje eu ocupei uma vez. Certo. E daí que acontece, houve a eleição, eu disse, eu vou me candidatar. Montei minha equipe, minha chapa de voluntários da rádio também e venci a eleição. E me tornei diretor-presidente da emissora. Ficou há quanto tempo? Então, uma gestão, 4 anos. Certo. Iria renovar por mais 4, mas daí alguns membros da direção que fazia parte comigo montou também a sua chapa, e para montar a chapa é preciso de uma certa quantidade de voluntários, né? Entendi. Da emissora. E eu não consegui juntar esse povo, então terminei deixando para ela mesmo, já que era um sonho dela dessa pessoa se tornar presidente da emissora. Terminou não chegando. Mas enfim, daí pronto. Veja só como são as coisas. Eu não passei na seleção de 35. Ganhou o programa? Um programa. Depois fui para um programa chefe da emissora, que é um programa jornalístico da manhã também, 2. Me tornei diretor-presidente da emissora. Detalhe, daqueles 35 que se capacitaram, hoje em dia, me diga quantos tem na rádio, desses 35. 4. Me parece que é 2. Da minha época de capacitação, se eu estiver esquecendo de alguém, da minha época foi o Jaime, que também já foi diretor e faz parte da direção também hoje em dia, o Jaime Barbosa, e o Jailson. Sim. E o Jailson, um rapaz que também faz parte da minha época de capacitação. O resto viram que não era aquilo que queria para sua vida e seguiram suas vidas em outras profissões. E eu me tornei presidente da emissora. Foi tempo que daí também recebi um convite para fazer parte de uma rádio comercial agora na cidade de Vitória de Santo Antão.
né, o diretor André Ângelo, vinculado ao grupo dos Queiroz em Vitória, me fez o convite a fazer um programa policial, carro-chefe também da emissora, na Rádio Vitória FM, que é líder em audiência dessa região de Vitória e região ali. E daí assumi esse desafio, porque é diferente os trâmites de rádio comercial para rádio comunitária. Pelo que eu tô vendo você falar, você foi um cara que as oportunidades foram surgindo e você nunca disse não. Você sempre foi desafiador de si próprio. Sim. Você, sim, top, quero. Você até agora surgiu, fiquei, Sim. fui. Pois Bacana isso. Nesse... É se acreditar em você, primeiro. Porque se você não acreditar naquilo que você faz, o amigo aqui do lado não vai acreditar. Tem que partir de você. Quem não for, se você não é por você, quem vai ser, né? Exato. Enquanto eu estava na Rádio Vitória, eu resolvi fazer uma faculdade da comunicação. Até então, eu estava sendo autodidata, né? Sim. Eu precisava de uma formação da área. Aí abriu o curso de gestão rádio e TV na Facol Vitória. Aproveitei a oportunidade, me inscrevi e fiz a faculdade de gestão rádio e TV, né? Depois disso, eu passei 5 anos na Rádio Vitória. Aí recebo um convite do empresário Alexandre Querálvares, que é da família dos Aglailson de Vitória. Ele tem uma rádio lá na cidade de Limoeiro, que é a Cultural FM, que eu faço parte hoje. Me fez uma proposta trabalhista, financeira. Gostei da proposta, fui lá conversar com ele. Entreguei o programa depois de 5 anos da Rádio Vitória e aceitei ir para a Rádio Cultural em Limoeiro, né? Onde hoje apresento o programa Jornal do Meu Dia com a equipe maravilhosa que a gente tem lá. Uma rádio de nome em toda a região. Em toda a região. E estou lá. Cara, é uma viagem. A gente tem essa café com conversa que é 40, 45 minutos. Um programa contigo, 2 horas é pouco. Pelo que eu tô vendo aqui. Vê só, a gente começou falando de rádio, de quando você começou. Quem é a tua inspiração? O que foi a tua inspiração pro rádio? Porque a gente sempre tem, olha, eu quero ser igual. Às vezes você termina se tornando melhor do que seu ídolo. Todo mundo tem. Sim. Eu não vou dizer que eu me tornei melhor do que ele. Mas me diga. Mas no começo, hoje nem tanto, porque tem tantos outros bons, né? Mas no começo eu gostava e gosto da linhagem do Luiz da Atena, né? Eu até saí uma vez na Revista Total, por tanto ser fã dele, saiu uma matéria minha e a manchete era o da Atena de Vitória, na época, né? Porque o que você fazia no rádio era parecido com o que da Atena fazia na TV. Aquela linhagem lá, tá? Então a minha inspiração sempre foi o Luiz da Atena, de fato, né? Hoje tem outros aí que eu também admiro muito, mas na época a minha inspiração foi ele. De rádio, ele obviamente veio de rádio também, né? Mas de rádio... A linha de Cardinô. Não a Cardinô hoje. Eu tô falando do Cardinô de 5 anos, 10 anos atrás. Que não é o Cardinô tão light que é hoje. Pois é, o Cardinô tem uma linhagem que eu me identifico. Na verdade, eu sempre apresentei programas jornalísticos, mas com um tom policial. Você sempre foi provocador, né? Eu sempre fui verdadeiro, né? E às vezes a verdade nem todo mundo está pronto para ouvir. E por ser muito verdadeiro e corajoso de enfrentar, eu sofri algumas situações desagradáveis na minha profissão, né? Eu tenho aí quase 20 anos de rádio, mas nem tudo foi doce. Existiu também alguns momentos difíceis. Eu já fui ameaçado ligando para a emissora de rádio lá de Vitória. A emissora fica no 3º andar. E as pessoas que me ameaçavam diziam: eu sou da emissora de rádio, eu estou aqui próximo. Na época não tinha veículo, vinha de ônibus e ia de ônibus. Então, veja só, sair da emissora e ir para a parada do ônibus era um tormento para mim. Já teve pessoas na minha residência de madrugada. 2 motos com 4 pessoas de madrugada. Aqui na cidade de Guaramitá. Já fui perseguido uma certa vez. Tem coisa que eu nunca nem comentei, sabe? Até para evitar certas situações. Mas devido à minha posição à frente de um programa jornalístico policial. Tá.
Quando eu cheguei em Limoeiro, meu patrão disse: "Ó, Alexandre, a gente não quer aqui meter pau, assim, sabe? De uma forma que vai agredir alguém, verbalmente falando, e a gente tenha problema. A emissora tenha problema, você tenha problema." Ele meio que poldou, sabe? Então, assim, digamos que eu esfriei um pouco a área policial. Entrei um pouquinho para a área do humor, assim, A política também, da né? política, tempestade em copo d'água, mas não ser tão agressivo nas palavras. É tipo, um problema que é muito sério. Boca de fumo, por exemplo. É. Não é? Rapaz, quem tem sua boca de fumo não quer que nenhum jornalista, nenhum radialista esteja no rádio Falando metendo nomes, pau, falando o nome dizendo onde é que deles, tá, onde que vende. apontando, entendeu? Minha filha, isso é o maior erro. É o maior erro. Grandes radialistas que foram já assassinados por esse mundo afora. Tim Lopes, que vem na minha mente, é um deles. Subiu lá a favela, não voltou mais. Não, aqui próximo, Assim. a Vitória. Temos o apresentador lá de uma emissora de TV, lá em Vitória, que foi assassinado em um restaurante. Temos em Caruaru, recentemente, um outro foi assassinado no meio da rua, quando saiu da emissora de rádio. Temos J. Cândido, em Carpina, Sim, que foi morto na porta que até da rádio. hoje ficou... Todo mundo sabe, mas a justiça não condena, né? Então, são vários casos. E se você não tiver um jogo de cintura, um programa jornalístico policial, quebra a cara. Você falou em rádio, eu lembro que quando eu trabalhava com Samia Buana na televisão, e aí sempre estava vindo aqui em Glória do Goitá, sempre, nunca deixei de vir. E aí a gente em conversa, você falou da vontade de programa de TV, ser convidado. E aquilo ali eu guardei e botei no bolso. E um certo dia eu liguei para você, não foi? Foi. Eu disse: Alexandre, aqui da produção Samia Buana, eu quero te convidar para o programa tal. Vai ser assim, assim, nessa linha. Os convidados são Joaquim Francisco, não Eu foi da estava ao época. lado de Joaquim Francisco. Pronto. E aí, é sério isso? Sério, tal dia. Chegou Alexandre lá, elegante, conheceu lá a televisão, Foi. se encantou, não é? Foi. Márcia, na época, fazia parte da produção, na TV Nova Nordeste, do programa de Samia Buana, que eu era fã enquanto vivo, né, do Sami. Quem não conhece, quem nunca ouviu no Pernambuco, o secretário da cidade, Samia Buana, né? Amigo particular de Márcia, e trabalhou muitos anos com ele. Quando o Márcio me fez um convite para falar sobre os avanços da tecnologia, de internet, rede social, foi esse o nicho, né, que a gente foi debater lá. Então, assim, aceitei o convite e foi um prazer, na época, estar participando desse programa de TV. Eu acho que até Márcia, eu comentei com Márcia bem lá atrás, dizendo a ela que eu tinha essa vontade. Eu acho que já foi um tipo, ó, vamos começar por aqui para ver se já vai surgir alguma coisa. Que alguém vamos aparecer. Alguém tem um interesse em você, e assim foi, né? A boa vontade. Mas daí já fiz alguns programas na internet, na web, nesse nicho aí de programa policial de TV, já fiz algumas participações, mas, e daí, até o Gilmar mesmo, em Glória, ele dizia: "Olha, Alexandre, fulano foi afastado da TV", ele ficava me catucando, né? "Quem sabe agora tem oportunidade, vai lá, leva teu piloto, faz um piloto." Já fiz um piloto, entreguei inclusive em mãos a Pedro Paulo, da TV Nova, né? Em um evento que teve em Carpina de comunicação, entreguei a ele. Mas aí é aquela coisa, né? Não tem muitas oportunidades. São programas contados a dedo, e daí que precisa de um ajeitadinho também. Pessoal, a gente vai... Primeiro bloco tá acabando, a gente vai pro segundo bloco e daqui a pouco a gente conversa, porque tem muita coisa bacana, tá?